E aí eu tinha anunciado, eles sabiam que eu estava ali. Eles iam querer só fazer o reconhecimento e não iam me prender ali. Me prender depois. Mas aí eu disse, obriguei eles a me prender. E... Só um pouquinho, seu Sérgio. Não, mas não influi, mano. Então continue. Vai a coisa ficar mais natural o troço, velho. Eu sabia. Daí, cara. Olá, tudo bem? General Sérgio Tonel. É. Marofa Criou Filmes apresenta Pichocast. Pode ir, seu Sérgio. Pode escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou mais um apresentador do Pichocast e estou orgulhosamente na presença ilustre de Sérgio José Toniolo, que eu vou ter uma conversa franca com ele. Bom, olá, seu Sérgio, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. O único lugar que o povo tem que se expressar é as paredes, porque na imprensa não dão para o povo se expressar, né? Isso é verdade. Até porque uma vez eu encontrei num muro escrito Muro Branco, Povo Calado. Ah, é. A pichação de hora marcada, aquela do Eu Piratini. resolvi fazer para desafiar as autoridades. Eles fizeram um auê, mas não fizeram processo, porque a maior desmoralização que eu fiz e a brigada sofreu foi essa pichação, porque eles botaram mais de 200 policiais lá, até na fotografia apareceu os agentes secretos da PM2, que agora é serviço reservado, aquele tempo chamavam de PM2. E eu burlei a vigilância deles e pichei. Então eles nem fizeram processo, só fizeram o auê, mas não fizeram processo contra mim, porque ia aparecer mais a desmoralização deles. E aquele fato foi noticiado em todo o Brasil, porque eu convidei a imprensa do Jornal do Brasil, o Globo e a televisão toda, Jornal de Brasília, Correio Brasileiro, que é o mais antigo do Brasil, e assim por diante. Porque eu picho mais é para desmoralizar a justiça, porque a justiça é o órgão mais desmoralizado que tem no Brasil. E eu picho para desmoralizar ele. Mais Então... é pra... Ela já é desmoralizada, mas eu picho para desmoralizar mais a já desmoralizada justiça. E agora a gente vê pelo STF, eles fazem a lei eles fazem a só arbitrariedade. A STF é o órgão mais arbitrário que existe no Brasil. Já 40 anos que 82, 92, 2002, 2012, 2022. Quer dizer, há 40 anos que eu comecei a pichar. 40 anos. Então o senhor é o pichador mais antigo de Porto Alegre. Não sou o mais antigo, mas em atividade. Em atividade, isso. E a maioria da gurizada, quando picha, eles picham uma época e depois só aquela coisa de guri. Depois largo. E geralmente o cara que picha não bota o nome dele, bota um apelido. O vulgo. O vulgo, e eu, para desafiar a justiça, eu boto meu nome para ficar bem claro que é eu. E eu quero ver eles me parar. Agora eu estou usando mais adesivo. Isso que eu lhe E eu estou perguntava. respondendo vários processos. Que há 40 anos exato atrás eu já botava adesivo. Na Rua da Praia, então, eu enchia, que foi notícia em jornal várias vezes. Na 0 Hora, no Informe Especial, que é a página mais lida. Da 0 Hora. Da 0 Hora, né? Eu ia concorrer a convite do Tancredo Neves em 82. E aí eles me barraram a minha candidatura. Com esse número que o senhor concorreu, né? É, com esse número aqui. Eu ia concorrer, mas aí eles barraram a minha candidatura. Sim. Naquele tempo, para deputado estadual, era 4 números, agora é 6, né? Fui convidado pelo Tancredo Neves, eu já escrevia em jornais de todo o Brasil nas colunas dos leitores. Sim. Então eu fui convidado e eu já tinha até aparecido, já tinha sido entrevistado no Fantástico em 31 de agosto de 1980,
no Fantástico, quer dizer, 2 anos antes de eu começar a pichar. Aí, quando eu ia concorrer, eles barraram a minha... disseram que eu era afiliado no outro partido e não deixaram eu concorrer. Aí eu nunca mais quis concorrer e só quis esculhambar. Toda eleição que tem, eu me lançava para presidente, para governador, para deputado federal, para vereador. Eu voto nulo, Toniolo. Agora um dos mais recentes foi esse aqui, eu voto nulo, Toniolo. Porque eu tive algumas prisões, claro. Sim. Mas agora com a democracia eu tive 2005 a 2011, eu tive 7 anos encarcerado em manicônios e asilos e hospital espírita, manicônio judiciário, sem culpa formada. E agora eu faço a pichação para denunciar principalmente essas ilegalidades que a justiça fez comigo, porque ela me deixou 7 anos preso, sem culpa formada e sem ter um processo. Quer dizer, até andaram botaram uma curadora e a curadora me deixou. Aí, que é o certo, quando a gente é interditado, tem que ficar um familiar. E eles botaram, a justiça botaram uma pessoa, uma advogada deles. E essa advogada me deixava preso e ela me disse um dia que é porque eu estava induzindo os presos eu estava dizendo para os presos a sequestrarem os netos do presidente do Tribunal de Justiça para obter a liberdade. Claro, se eles pegarem e sequestrarem 3 netos do presidente do Tribunal de Justiça, nenhum preso vai ficar preso, eles vão largar todo mundo, né? Mas eles então disseram essa falsa acusação. Eu nunca fiz isso, mas eles nunca botaram no papel isso porque eles viram que ia dar mais repercussão ainda, ia ser um tiro no pé para eles. Então, são todos uns larápios. Agora eles querem me cobrar, mas nunca cobro, né? Porque querem cobrar 35 mil por uma pichação do Açorianos, querem cobrar 92 mil por outra pichação do Monumento dos Açorianos. E depois disso aconteceu uma pichação Toniolo lá em Brasília. Mas aí eu não sei quem foi, porque um gaiato lá pichou. Noticiaram, os jornais noticiaram que eu estava preso num hospital para louco lá. Hospital eu não me lembro agora a cidade, Taguatinga, né, uma coisa assim. E eu estava no hospital lá preso porque eu fui pichar lá pelas diretas. Quando o senhor desceu do ônibus, o senhor foi conduzido a essa cidade de Taguatinga? Não, eles pararam o ônibus na entrada de Brasília. E o delegado Chula se apresentou no ônibus, tudo de metralhador, uma coisa desproporcional. Um monte de policiais com uma metralhadora e tudo, pararam o ônibus e disseram assim: é serviço de rotina, né? Não vamos prender ninguém. Aí eu já tinha alertado todo o ônibus que eles iam me prender e botado, porque eu ia pichar lá o Palácio Planalto pelas diretas. Naquele tempo, em 84, estava... Sim, ocorrendo a direta já. A direta já, estava todo mundo protestando. E aí ele parou o ônibus e disse assim: não vão prender ninguém, é só serviço de rotina. Aí eu disse, eu estava no banco 2 e eu tinha anunciado, o banco 2 é atrás do motorista, do lado direito. E aí eu tinha anunciado, ele sabia que eu estava ali. E aí eu já tinha alertado todo o ônibus, aí ele me levou para fora, queria saber quem era o meu contato dentro do ônibus para eles pegarem e não avisar a imprensa, né? Porque eles calcularam que eu ia levar quando ele depois me prendesse, tinha um outro que ia avisar a imprensa. Aí eu disse para ele: mas o senhor não viu? Quando eu desci, eu avisei todo o ônibus: vocês avisem a imprensa. Sim. Eu digo assim: o meu contato é todo o ônibus. Senhor delegado Chula, ele que disse que era delegado Chula, né? Eu disse: senhor, fica à vontade e prenda todo o ônibus. Esse é o meu contato. Foram só as testemunhas. Aí levaram só eu depois.
Aí eles não iam me levar, mas aí levaram só eu, porque eu meio que obriguei eles a... Porque senão ninguém ia ver ser preso, e aí a imprensa não ia saber, assim, aí eles avisaram a imprensa, os caras do ônibus. Porque no ônibus de Brasília leva um dia e meio de Porto Alegre e a Brasília. É longe. Aí eu fui já, porque todo mundo bate papo com todo mundo, aí eu fui dando meu panfleto que dizia que eu ia pichar. Então foi... Aí sem pichar eu pichei, fiz o barulho, né? Já fez e um gaiato lá pichou por mim. Fez saiu na imprensa tudo. Ah, então alguém do ônibus fez pro senhor? Não, do ônibus não. Alguém ficou sabendo que a imprensa todo o Brasil noticiou que eu ia lá pichar. Como o Toniolo vê a pichação nas ruas e seus novos artistas urbanos? Mas eles não... as autoridades não dão muita bola para esse pichador, porque eles não se identificam, eles não assumem. E eles dão mais bola porque eu me identifico, é uma afronta para eles. Se é um cara ali que bota um apelido qualquer, ele não é ninguém que está pichando. E eu não, eu boto a cara para bater. Eu digo, é o Toniolo e eu quero ver o que vocês vão fazer. E eles já fizeram, claro. Só a última vez eu tive 7 anos preso. E arbitrariamente, e a boca pequena curadora me disse que, mas nada oficial, ela disse que eu estava induzindo os presos a sequestrarem os netos do presidente do Tribunal de Justiça para eles a loucura terem era a deles. liberdade. A loucura era deles. A loucura deles. Eu nunca fiz isso bem, capaz. Pode mostrar todos os seus adesivos se quiser. Esse aqui também foi um dos que... Aqui... Como é que é assim, né? Tem pra... Esse aqui... Esse aí olha pela metade. Esse aqui ninguém diz que é uma propaganda, no caso, subliminar, né? Sim, a mensagem. O mais intrigante, o mais diferente, intrigante é esse aqui. Porque assim o cara vê perfeitamente que é Toniolo. E se eu tiro assim, ninguém vai dizer que é Toniolo, não tem como dizer. Não tem, ninguém vai dizer. Ninguém vai dizer que está escrito Toniolo aqui. Não tem como. É verdade. E se eu faço aqui, fica simples de ver que é Toniolo. Essa tu conhecia, Elvis? Ali essa também, não, é aqui. Já o Léo já ficou por aqui. Tá bom, tá bom. O legal também é que os adesivos, ele pichou mais aqui em Porto Alegre mesmo, né? Mas o lance dos adesivos, várias pessoas levaram para outros lugares, né? Ah, sim. Não, e pichação também, antes eu pichava em todas as praias do Rio Grande do Sul, de Quintão a Torres. Todas as praias eu pichava, principalmente as casinhas de salva-vida, botava Toniolo, em tudo que era casinha de salva-vida. Botava tudo que podia E escrever. aí na praia, automaticamente eu pego a metade do Rio Grande do Sul, porque a metade do pessoal que vai para a praia, metade do Rio Grande do Sul vai para a praia. Então... O senhor já pichou no interior também, então... Não, Santa Catarina mais pouquinha coisa, mas já pichei. E além de tudo eu dei spray, os caras de Petrópolis também botaram lá. Sim, a escola Toniolo, que eu falei, a escola de pichação Toniolo. Tinha caminhoneiro também que pichava. Caminhoneiro e aí pichando era Toniolo. todo o Brasil, ele viu e ia botando. Botava nas pedras, na estrada, né, assim. Então o senhor teve vários alunos, vários pupilos, digamos assim. E esse aqui, seu Sérgio, esse adesivo aí? Craque, votar nele, nem pensaram, mas o povo vota, eu faço por brincadeira isso aí, só para desmoralizar a justiça, Sim, que ninguém vai por mim, porque o povo é muito imbecil, e vota neles e defende eles, ainda briga por eles. Ó, greve de votos. Greve de votos, para a gangue da Praça da Matriz, porque a Praça da Matriz é uma tem gangue. Uma gangue lá. Tem uma gangue, é o Legislativo, o Judiciário, que o Palácio da Justiça é ali, e a Assembleia Legislativa é ali, e a sede do governo é ali, quer dizer, os 3 poderes estão ali na gangue da Matriz. Então eu digo... Aqui é o do Bolsonaro também.
Bolsonaro é um genocida, mas o Lula é outro Aqui também. eu estou falando da justiça, dando um elogio também. Justiça é uma grande bosta. Impeachment para eles também. Aqui, esse aqui é o melhor. Qual é? Eu fiz várias vezes o presidente, assim, pichação eu fazia torneio para presidente, torneio para governador, torneio para deputado. Já tem aqui o 5143, né? Aqui um assassino aí, agora o assassino principal é o Tarso Genro, que era governador, porque os bombeiros deram a licença, legalizaram aquela espuma tóxica que matou 242 pessoas, aquela espuma tóxica que matou. E os bombeiros sofreram uma condenação simbólica de nada. E eles mesmos, nós estamos numa ditadura, nós estamos numa ditadura com polícia militar e inclusive com justiça militar. A justiça militar que julgou os bombeiros. Então e eles deram a permissão, eles legalizaram o ilegal e depois legalizaram o ilegal e condenaram o mordomo da Boate Kiss. Quer ver uma coisa? Que o cara acendeu lá. Mas aquilo ali não teria acontecido nada se não tivesse essa espuma tóxica. E essa espuma tóxica que era legal. E os promotores legalizaram até uma época aí, uns anos atrás, os pais das vítimas mandaram contra o promotor denunciou eles, porque eles estavam pedindo justiça, porque o promotor legalizou, foi um que legalizou, os bombeiros, o promotor, todo mundo, o prefeito, o governador, todo mundo legalizou aquela espuma tóxica, porque eu não sabia, depois quando largaram eu fiquei sabendo, aí era comum eles largar aqueles fogos de artifício dentro das casas, dentro de shows. Sim, desde e não acontecia nada. Depois condenaram o cara que largou que não tinha, aquilo ali não tinha problema nenhum. Se não tivesse aquela espuma tóxica, nada disso porque teria os acontecido. bombeiros mesmo que deram a licença, eles mesmos que deram a licença, eles foram comprados para dar licença. O prefeito teve propina, o governador teve propina, todo mundo era culpado e nenhum foi indiciado. No início, inclusive no início, estava todo mundo indiciado pela polícia, o prefeito, o governador, estava todo mundo. Aí foi todo mundo pulando fora. Todo mundo tirando o corpo. Amigo do rei foram saindo fora. E aí o prefeito saiu fora, o governador saiu fora, porque no início o governador Tarso Genro acusava o prefeito César Schirmer e o prefeito César Schirmer acusava o governador. Mas depois eles se ajeitaram tudo e todo mundo saiu e ficou festa total. Depois todo mundo comeu um churrasco. Aí condenaram os mundos inocentes. E os pais das vítimas aceitaram essa sem vergonhice de condenar os menos, até não vou dizer que não tinha uma culpa, mas a culpa deles em comparação ao governador, aos bombeiros, que não deu nada para eles, era 10 mil vezes maior a culpa deles do que os que foram condenados. A negligência dos governantes, né, no caso. Ganharam tudo propina, tudo ladrão. Aqui é tudo ladrão, esses governantes, não, isso não é novidade. Não é novidade. Toniolo 24 horas. Não é novidade, é tudo. E o povo gosta disso e briga por eles. Agora está todo mundo já brigando por eles. Um defende, como eu disse, um ladrão e outro defende outro. Muito obrigado, seu Sérgio. Então tá, legal, falou. Falaram de resistir do Costela, o que você achou? Chegaram na estrada. Mas aí já é muita historinha, é bom botar, eu quis botar. É uma lenda, né? Nem todo mundo conhecia o senhor, né? Mas eu vou falar tudo que tem que falar e... não, mas muito obrigado, seu Sérgio, pela entrevista o que aí. ia falar era da justiça, isso aí, tudo sem vergonha. Muito obrigado, seu Sérgio. Qual é? Qual é? Essa aqui, seu Sérgio. Essa aí? Foi um cara que fez. Não viu essa revistinha? Eu acho que não.
Ah, essa aí o cara fez sem falar comigo, sem nada, mas ficou trilegal. Ele... Não, e aí esse aqui é o Santiago, esse aí é um chargista famoso, que agora ele está aposentado já, mas ele era da Zero Hora, Correio do Povo, esses jornais tudo aí. Sim. Mas é um site que deve ser navegado por pichações. Essa revistinha é interessante, eu tenho ela autografada pelo Sérgio. Essa aí Deixa, grava. Não Essa terminei. revistinha foi trilegal. E essa do cara aqui também, do Fabrício também. Ele Eu não captou terminei bem. ainda, não terminei ainda. Ele pegou isso aí, eu fiz tudo essas pichações ali naquele... Essa aí é uma entrevista que tu deu, mas só que ele fez em quadrinhos. Quadrinhos, Foi muito ficou interessante. legal essa aí que Foi ele muito fez. interessante. Ficou trilegal. Não, aqui ele captou bem a minha parte. Então tá, seu dei. Sérgio, muito obrigado pelo Tá, privilégio falou. da conversa. Eu estou Tá encerrando bom. por aqui. Esse aqui é o Pichocast com o Sérgio José Toniolo, o rei. E essa aqui é aquele